A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar de quando a cirurgia bariátrica muda a vida para melhor de uma pessoa. Para falar sobre esse assunto aqui no estúdio, a psicóloga e psicanalista Patrícia Pinatti e o Giovanni Baroni, que é estudante de gastronomia, na verdade é odontólogo e agora está estudando gastronomia, já passou por uma cirurgia bariátrica, hein, gente? Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Utilidade Pública. Eu agradeço, obrigado. Eu acho que hoje, Patrícia, a gente vai começar ouvindo um pouco da história do nosso convidado, do Giovanni. Giovanni, me conta o que levou você a buscar a bariátrica. Na verdade, a bariátrica entrou na minha mente como a ideia de fazer a cirurgia a partir do momento que o meu corpo não acompanhava mais a minha mente. Eu tinha uma mente muito ativa, queria fazer as coisas, queria estar trabalhando, estar produzindo, e o meu físico não me permitia isso. Quando você fala assim, meu físico não permitia, como é que era o Giovanni antes? E a gente vai estar mostrando uma foto para as pessoas, para ilustrar para quem está em casa. Seria o dobro, mais ou menos, de mim. Eu perdi metade do meu peso, poderia estar aqui praticamente com o irmão gêmeo do meu lado. Fui para a mesa de cirurgia com 145 quilos, hoje eu peso por volta de 70, 75, não mais do que isso. Foi para a cirurgia bariátrica por quê? Não conseguiu mudar a alimentação? Só a mudança da alimentação tentou e não conseguiu? A gente sempre tenta, né? Eu tive sempre uma infância um pouco obeso, na adolescência foi piorando e aí aquela vida de dieta, aquele efeito sanfona, emagrece 10, engorda 15, emagrece 15, engorda 5 e vai, uma hora você está magro, outra hora você está gordo e aquilo vai fazendo mal pra gente, né? A gente não fazia uma reeducação alimentar, estava fazendo dietas. A tentativa de diminuir e não conseguir. Então, eu já tinha na minha mente o que eu queria. Eu sabia do meu objetivo, o que estava me atrapalhando. Porém, eu não conseguia fazer isso fisiologicamente. Meu físico não conseguia. Eu sempre queria mais, tinha o impulso da comida. Então, foi onde eu fui buscar a cirurgia bariátrica. E aí tem toda uma equipe médica, tem os psicólogos, cardiologistas, endocrinologista, o cirurgião. Você não vai para uma mesa de cirurgia da noite para o dia. Você passa por toda uma triagem, todo um tratamento antes da cirurgia. Cirurgia, na verdade, não é a mágica do emagrecimento, né? A mágica está mais aqui dentro do que no estômago. Você tem que estar preparado psicologicamente para poder se propor a cirurgia. Ele não está sozinho no universo, a gente tem trazido isso aqui com muita frequência. É preocupante. Nós temos no mundo agora 2 bilhões de pessoas obesas. 52% da população brasileira está acima do peso. Então, é realmente uma coisa muito preocupante. O que a gente tem que lembrar sempre é que a obesidade é uma doença. Não é falta de vergonha na cara, não é sem vergonhice, é uma doença, é uma patologia e deve ser tratada como tal. O que ele falou, que começava uma dieta, parava, ele diz do impulso da comida. Não muito raro, os obesos têm compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um transtorno alimentar. Então, ontem uma paciente falou assim para mim, eu não vou mais nesse self-service, porque a comida pula no meu prato. Ela não consegue resistir aquele apelo da comida. Então, é um processo, sim, psicológico importante, que a gente tem que dar atenção, que requer tratamento, tá? Porque o obeso, ele se predispõe a fazer a dieta, ele se predispõe a fazer uma atividade física. Só que o cansaço físico que ele sente com aquele sobrepeso, como o Giovanni estava falando, 140 quilos numa esteira, é extenuante, é muito para você emagrecer poucas coisas. E aí você chega em casa, aquela compulsão alimentar, você não vai conseguir comer meia fatia de pão integral. Você vai querer comer 3, 4 pãezinhos, porque tem uma fome física, mas tem uma fome psicológica, tem o desejo pela comida. A mente pensa de uma forma gorda, a gente pode dizer isso? A mente pensa de uma forma gorda. Giovanni era uma pessoa obesa. Sim. E buscou uma alternativa para mudar de vida e mudou. Graças a Deus. O que mudou? O que você poderia elencar? Olha, Dani, hoje eu tenho uma nova vida. Não é só no peso. Não, é uma nova vida. Mudou meu jeito de amarrar o cadastro de sapato.
É do pequeno detalhe até os maiores. Mudou a autoestima, muda a sua vida por completo. No meu caso, que eu queria esse objetivo, para mim eu estou realizado. Em momento algum fiz a cirurgia um problema na minha vida. Porque tem uns casos que a pessoa não se dá bem, não se adapta. Por isso que eu falo que a cirurgia está primeiro aqui na mente. Você precisa operar da consciência do que vai ser dali para frente e depois só sim ir para a mesa de cirurgia. Até porque não correu o risco também de recuperar o peso, né? Porque se você não muda a cabeça, você vai passar um procedimento, corre o risco de uma depressão, a gente já trouxe esse assunto aqui, por isso que tem que ter um acompanhamento psicológico em todo o processo da realização da cirurgia bariátrica, você recupera o peso, ou seja... Diz que em torno de 25% a 30% do pessoal retorna o peso ou pela depressão, como você falou, ou porque não tratou da compulsão, que às vezes a pessoa não aguenta, mas depois que ela se opera, ela continua com a mesma compulsão. Ah, mas não cabe, realmente não cabe muito volume sólido. Se eu tiver uma compulsão por doce e virar uma lata de leite condensado, vai entrar todinha aqui. A questão das minhas escolhas a partir de agora. Inclusive, tá, gente? O Giovanni, ele está estudando gastronomia e está voltado para essa área da alimentação funcional, o que é uma mudança fantástica de vida. Eu acabei começando a fazer para mim. Quando a gente se opera do estômago, existe um período de restrição, sim, claro, aí por isso vem o psicológico de novo, que a gente sempre bate na tecla. E comecei a buscar novos sabores, novas alternativas, alimentos mais funcionais, superalimentos, porque que em vez, nossa, o nhoque é gostoso, mas faz um nhoque de batata baroa, além do nhoque em si, você vai ter os nutrientes da batata, você vai ter um amido mais resistente, você vai ter um carboidrato de maior qualidade. Então, além agora de pensar em matar a fome, tampar o meu estômago, a gente pensa em nutrir o corpo, que é algo mais importante. Isso é muito legal, né, Patrícia? Isso é maravilhoso. Então, na verdade, assim, o prazer que a gente tem com o alimento e que o obeso tem com o alimento, ele é muito grande, né? E não é só aquele prazer, é uma questão de você preencher espaço. O obeso, às vezes, não sente fome, porque ele come tanto que ele não chega a sentir a fome física. Então, você precisa trabalhar no consultório, e eu digo, quanto antes melhor ir para o psicólogo para trabalhar, para depois fazer a cirurgia bariátrica, para você definir coisas básicas. Você viu que agora, como magro, ele já fala, para tampar o meu estômago. Ele já decifrou ali a fome física dele. Né? Então, você precisa decifrar a sua fome física, do desejo, trabalhar a questão da compulsão, perceber o quanto esse alimento é bom para você e o outro não é. Você cria a possibilidade de fazer escolha. E isso é aqui, é na cabeça. A cirurgia, ela traz uma restrição física, 80% do seu estômago é retirado, né? Ou é grampeado. E ela tira um pouquinho da sua fome, até porque o seu estômago é menor. Mas o desejo, a vontade, ele continua. O que o Giovanni fez? E isso seria o sonho de qualquer paciente bariátrico. Você transfere, faz um deslocamento do prazer da comida, do preenchimento que a comida traz para você, você desloca para uma outra atuação que te dá um prazer maior. Porque a gente corre o risco também na cirurgia bariátrica de procurar outros prazeres, compulsão por drogas, álcool, compras. Então, você desloca para outros prazeres instantâneos. Isso é comum porque você precisa preencher aquele espaço que ficou da falta da comida. E Giovanni não, ele preencheu para os alimentos funcionais, então agora ele cozinha. Ele cozinha, olha que interessante. Faz a própria comida, o que já ajuda bastante. Sim. E sobre mais sobre essas mudanças, a gente vai conversar daqui a pouco, porque a gente precisa ir ao intervalo e a gente volta já 2 minutos.